Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, eu vi esse post falando que canabidiol para transtorno borderline funciona. Esse era um relato de caso, com 7 pacientes. E isso é um nível de evidência mais baixo que a gente tem. O que quer dizer isso? Que pode ser que funcione, mas relato de caso, que são algumas pessoas usando uma medicação, eu tomo, para mim funciona, para ti funciona e para o outro funciona. Isso é o nível de evidência mais baixo que a gente tem. Então não é que a gente não considere, mas a gente o nível de evidência é muito fraco. Depois a gente tem estudos observacionais, que são nível de baixo a intermediário, que é estudo observacional. Eu fui lá e observei as pessoas, não fiz intervenção. E aí depois a gente vai subindo. Opinião de especialista, então o doutor fulano disse que isso funciona. Isso também é nível de evidência baixo. E o maior nível de evidência, que é o nível de evidência alto, é quando a gente tem ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? É o nível mais alto de evidência. Quando a gente fala assim, isso teve um ensaio clínico randomizado, ou diversos ensaios clínicos, ou meta-análise, é quando eu pego um grupo de pessoas, divido em um toma o placebo, por exemplo, ou não faz a intervenção, e o outro toma o medicamento ou a intervenção que eu quero avaliar. E aí eu faço um ensaio clínico randomizado, que é sem eu saber, e duplo cego de preferência, que é sem o pesquisador saber quem que tá tomando o placebo, quem não tá, e a pessoa também não sabe se ela tá tomando o remédio ou se ela tá tomando o placebo. E aí depois eu vou ver o resultado, quem que melhorou, quem que não melhorou, e pra gente dizer que essa intervenção, esse medicamento funciona, eu tenho que ter uma melhora maior do que o placebo, porque o placebo, só de eu acreditar, ele pode funcionar, isso os estudos já mostram. Então, o ensaio clínico randomizado é o maior nível de evidência, junto com a meta-análise. Então, a meta-análise, eu pego diversos estudos e vou comparando, e aí na comparação eu vejo que, realmente, nesses diversos estudos que foram bem feitinhos, com níveis de controle, tirando todas as alterações que podem ter, a resposta realmente desses diversos foi positiva. Porque não pode, por exemplo, um estudo dar que esse remédio funciona e o outro estudo dar que o remédio não funciona. Então eu tenho que ter uma congruência dos estudos, que todos funcionam, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem que estar pro positivo. Eu não posso um dar positivo, outro dar negativo. Toda vez que a gente vai avaliar se, disseram que isso aqui funciona, em quantas pessoas foi testado? Foi um ensaio clínico? É só uma descrição? É um relato de caso? O nível de evidência, o peso dessa evidência é muito baixo. Quando a gente vai fazer um guideline, que eles chamam, que é um guia clínico para, por exemplo, guideline sobre depressão, guideline sobre transtorno bipolar, o que acontece? Eles vão lá e vão olhar dos ensaios clínicos, eles vão olhar a meta-análise para poder ter a melhor resposta possível e aí sim a gente indicar o melhor tratamento. Eu sei que é um pouco confuso, tentei simplificar só para que vocês possam entender que nem sempre... Um momento. Aqui estão algumas músicas da sua biblioteca. A Cira quis participar. Então... Tá, gente... Eu não sei onde tá isso, gente. Colégio Estadual Pedro Calmon. É isso. Esse som que tava dando. Que loucura, gente. Eu sei que é um pouco confuso e ao mesmo tempo eu entendo que tem gente que estuda e só fala sobre isso, tem diversos pesquisadores que vão tentar entender essas evidências, mas é importante que a gente tenha uma avaliação crítica, porque às vezes as pessoas acham, tá publicado numa revista. Inclusive as próprias revistas, tem revistas que as pessoas pagam para publicar o seu artigo, então nem sempre porque está publicado tem um alto nível de evidência. Então, muito cuidado com o que é divulgado e sempre tem esse olhar crítico. E se você não sabe ver se o artigo é bom ou se não é, peça ajuda para alguém que saiba ler artigo para lhe ajudar a ter esse viés crítico em relação aos níveis de evidências. Já tinha ouvido falar sobre níveis de evidência, da importância disso na decisão clínica, porque a gente sempre pensa sobre isso quando a gente vai decidir usar um medicamento, por exemplo. A gente tem guias para nos orientar e esses guias vão de acordo com as evidências científicas que a gente tem. Assunto interessante, difícil, mas interessante, né? Gostou? Gostaria de mais assuntos sobre isso? Quer entender mais sobre ensaio clínico? Comenta aqui embaixo, encaminha esse vídeo para aquela pessoa que vive te mandando estudos para saber melhor sobre esse assunto. Te inscreve aqui no canal, não te acanha e te vejo no próximo vídeo.